Olá a todos! Ainda não é possível estarmos juntos fisicamente como gostaríamos, por isso nós queremos continuar a trazer novas dinâmicas para que mesmo em nossa casa nós possamos continuar a ser igreja, possamos continuar a aprender mais acerca de Jesus. Então, como igreja, o nosso objetivo continua a ser amar, cuidar, alcançar, discipular. Não queremos ficar parados, mas queremos continuar a fazer a diferença na tua vida e também na vida da nossa comunidade e naqueles que estão à nossa volta. Por isso hoje queremos apresentar-te as novas dinâmicas para esta igreja online que estamos a levar a cabo e pedimos que tu possas envolver-te, que tu possas aproveitar todas estas coisas para continuares a investir na tua vida espiritual e no teu relacionamento com Deus. Fica atento, envolve-te e desafia a tua família também a participar. Estava perdido, eu era o escravo do inimigo. Então conheci o verdadeiro amigo que me abraçou e disse: acorrentado, estava perdido, eu era escravo do inimigo. Então conheci o verdadeiro. Tu és santo, tu és forte, tu és grande, em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Tu és santo, tu és forte, tu és grande, em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Aleluia, vamos celebrar. Aleluia, seu nome exaltar. Santo, santo, tu és santo, tu és forte, tu és grande, em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Aleluia, vamos celebrar. Aleluia, seu nome exaltar. Aleluia, vamos celebrar. Aleluia, seu nome exaltar. Olá a todos, bem-vindos à nossa celebração de domingo. O nosso desejo é que possam estar a gostar de estar connosco, das nossas partilhas, possam estar a ser abençoados. Agradecer também ao Livio e à Cátia por terem feito um excelente trabalho. Obrigada por nos terem dirigido neste tempo de louvor e de celebração ao nosso Deus. Hoje gostava que nós pudéssemos meditar acerca dos nossos medos. Quando pensamos acerca de medos, facilmente vamos para a nossa infância e recordamos esses medos que nós tivemos. Recordo de alguns medos que eu tinha, como por exemplo de ir à casa de banho de noite. Isto porque na altura os meus pais andavam a construir a casa, andávamos com obras e a casa de banho ficava fora de casa,
né? Fora da secção dos quartos. Medo da trovoada, não é? Quem é que nunca teve medo da trovoada? E hoje olhamos para esses medos da nossa infância e até rimos deles, não é? Porque não fazem assim muito sentido. Mas hoje os medos que nós enfrentamos são muito mais reais. Não é? Medo, por exemplo, de sermos infectados com este vírus, de ficarmos doentes, medo de perder o nosso emprego, medo talvez de não conseguirmos aguentar a pressão que está à nossa volta, como falámos no domingo passado. E estes medos nós precisamos de combater. Nós não podemos deixar acumular os nossos medos, mas temos que ter domínio sobre eles. Nós temos que os enfrentar. E é sobre isto que eu gostava de falar nesta manhã, porque quando nós não enfrentamos os nossos medos, eles começam-se a acumular na nossa vida. E isso pode ser preocupante, isso pode nos paralisar, porque o medo é como um veneno. Nós podemos pensar no medo como este coronavírus. O medo, ele não apenas nos pode infectar a nós, mas o medo pode ser contagiante e nós vemos isso também no livro de Números, quando o povo de Israel ele está para entrar na terra prometida. Moisés manda aqueles 12 espias para espiar a terra que Deus tinha prometido ao seu povo. E nós vemos como 10 daqueles homens, eles veem que aquela terra que Deus prometeu é uma terra que mana leite e mel, é uma terra abençoada, é uma terra boa para habitar, mas eles esquecem-se que Deus é mais poderoso e o Deus que prometeu é o Deus que pode dar aquela terra. Eles olham para aqueles gigantes como um problema e têm receio de os enfrentar. Eles deixam que o medo se possa apoderar deles próprios. E quando eles chegam ao arraial e contam aquilo que viram naquela terra, eles dão mais ênfase a esses problemas e o medo deles contagia todo o povo. Nós lemos esta história em Números no capítulo 13 e capítulo 14. Eu convido os irmãos a poderem fazer esta leitura nas vossas casas, não o vamos fazer aqui para não gastarmos muito tempo, mas os irmãos depois possam ler este texto e possam também refletir acerca daquilo que ensina. Vamos apenas ler em Números no capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 4. Durante toda a noite, o povo inteiro gritou e chorou. Todos protestavam contra Moisés e contra Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque é que o Senhor nos conduziu para esta terra? É para sermos mortos à espada e as nossas mulheres e filhos serem levados como despojos de guerra? Não seria melhor para nós se voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Vamos arranjar um chefe e voltemos para o Egito. O medo destes 10 homens ficou de tal forma descontrolado que gerou pânico, não apenas nas suas vidas, mas na vida de todo o povo de Israel, ao ponto de eles quererem desejar voltar para a escravidão do Egito. Eles deixaram de olhar para a promessa de Deus fazer deles uma nação, de os levar a uma terra que lhes daria sustento, e queriam voltar para aquela escravidão. Então é importante nós controlarmos os nossos medos. E os nossos medos eles podem ser caracterizados de 4 formas. Ou podemos pensar nos nossos medos baseados em 4 conjuntos principais. O medo do abandono. E porquê é que eu coloquei este medo em primeiro lugar? Porque eu tenho reparado na minha filha, e este é talvez um dos primeiros medos que ela teve, e que certamente todos nós tivemos, ainda que de uma forma inconsciente. A minha filha anda numa fase em que, quando nós a deixamos na sala ou no quarto sozinha, porque temos que ir fazer alguma coisa, ou temos que ir buscar alguma coisa para ela começa a chorar. Talvez porque tem este sentimento de abandono. E este é talvez um dos primeiros medos que nós temos, o medo de sermos abandonados. Talvez com o avançar da nossa vida nós deixamos de olhar para este medo ou deixamos de o caracterizar como medo de abandono e passa-se a chamar medo da rejeição.
Eu recordo que no 4º ano, quando eu mudei de escola, quando deixei a aldeia do Casal do Missa e fui para Penela, eu cheguei a Penela, àquela escola, e todos os meus colegas da turma eles já vinham de anos anteriores, eles já tinham estado na pré-escola juntos, já tinham feito a escola primária até ao 3º ano juntos, e então eu que ia ali de paraquedas, não é? Eu era um aluno novo e de alguma forma eu tinha medo de ser rejeitado por eles. Mais tarde, quando estava no ensino secundário, e é talvez uma das alturas em que nós temos que começar a afirmar a nossa posição e a termos convicção daquilo em que acreditamos, foi também uma fase em que eu tive medo de ser rejeitado por causa das minhas convicções, por causa da minha fé, por saber aquilo que é o correto. E em certos debates como o aborto, como a homossexualidade, como algumas teorias da filosofia, como o evolucionismo, foram alguns temas em que eu pensei que de alguma forma ia ser rejeitado pelos meus colegas por causa de eu saber e defender aquilo que é a verdade, aquilo que a Palavra de Deus ensina. Bem, então ao longo da nossa vida nós vamos passando por momentos em que temos este medo de sermos rejeitados. Por vezes o nosso desejo de querer agradar a todos e concordar com tudo aquilo que nos dizem é uma máscara que nós colocamos, ou é de alguma forma uma maneira que nós usamos para não sentir este medo de sermos rejeitados. Então nós deixamos de viver a nossa vida baseada nas nossas convicções para passar a vivê-la baseada na convicção dos outros e naquilo que os outros acham e pensam. Não a sermos nós mesmos, mas a sermos alguém que os outros esperam que nós sejamos. E isto por causa do nosso medo de sermos rejeitados. Eu conheço algumas pessoas que deixaram de lado este medo de serem rejeitadas e começaram a afirmar-se, começaram a defender aquilo em que acreditaram e mudaram o mundo. Então, se nós queremos mudar aquilo que Deus nos chama a mudarmos, nós não podemos ter este medo de sermos rejeitados por causa das nossas convicções, por causa daquilo que Deus nos manda fazer. Então não dês lugar a este medo da rejeição, mas ser tu próprio, ser aquilo que Deus deseja que tu sejas. Outro medo que nós enfrentamos é o medo do desconhecido. Não é? Quem de nós nunca enfrentou este tipo de medo? E nos dias que nós estamos a viver, este é talvez um dos medos mais comuns. Não sabemos como é que vai ser depois de ultrapassar esta fase do coronavírus, não sabemos como é que vai ser quando sairmos do isolamento, não sabemos como é que vai ser a nível económico, não é? Aguardamos várias mudanças e o desconhecido sempre nos traz algum receio, algum pânico. E este é talvez um dos meus maiores receios, o medo do desconhecido, o medo de mudanças drásticas. Eu recordo que quando fui para a universidade, um dos meus maiores desejos era estudar para a Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Sabia que isso implicava uma grande mudança na minha vida, deixar uma vez mais o meu lar e ir para a capital. E recordo que no dia em que eu soube os resultados e que soube que tinha entrado nessa Escola de Comunicação Social, eu liguei para a Alcina, aquela que eu considero como sendo a minha segunda mãe, alguém que me acolheu no seu apartamento, tinha lá um quarto preparado para mim, e agradeço também o facto de ela me ter apoiado em tantas alturas, em tantas decisões da minha vida. Um beijinho para a mãe Alcina, que Deus abençoe. Falando deste medo desconhecido, não é? E recordo que naquele momento eu tive medo de ir para Lisboa, tive medo dos amigos que ia fazer, não é? Tive medo de todas as implicações em termos de deslocação, em termos de investimento também na formação pessoal. Ainda hoje, quando Deus também traz desafios à minha vida e avançar no sentido do desconhecido, de algo novo, é
é um receio que tantas vezes procura se apoderar de mim. E eu sei que talvez para alguém que nos escuta nesta manhã é um medo que te está a aprisionar, o medo do desconhecido, o medo de mudanças. Mas que Deus te possa ajudar a vencer esses medos. Também normalmente nós temos medo e ficamos preocupados com aquilo que não conseguimos controlar, com aquilo que foge ao nosso controle. Talvez este seja um bom momento em que tu precisas de pensar o que é que está a fugir ao meu controle. E que isso não te possa deixar ainda com mais receio, com mais medo, mas que possa ser uma oportunidade de tu colocares isso nas mãos de Deus. Porque Deus continua a estar no controle. Outro medo que nós precisamos de enfrentar é o medo da perda. E por estes dias é também um dos medos mais comuns. É um medo que nos causa agonia, não é? Nós estamos isolados, estamos afastados de pessoas que nós amamos. Eu, por exemplo, estou afastado do meu avô, uma pessoa que eu respeito muito e que é uma referência para mim. E às vezes apodera-se de mim este sentimento de não poder voltar a abraçar o meu avô, também por causa da sua idade. E tantas vezes, não é, nós ouvimos notícias também na televisão de pessoas que perderam os seus queridos e que nem puderam se despedir com um abraço, não puderam se despedir com um funeral decente, não é? Por causa das restrições que nós vivemos. E ouvimos notícias deste drama, do que é perder pessoas nesta fase. Nós tivemos alguns irmãos que perderam familiares durante este período de quarentena. E peço aos irmãos que possam continuar a orar nas vossas casas pela nossa irmã Maria da Luz, também pelo nosso irmão António Carrasqueira, que perdeu a sua irmã esta semana. Também a minha tia Bela, que perdeu a sua mãe. Que nós possamos orar por estas famílias para que Deus possa vir consolar os corações. Este é um sentimento do qual nós tantas vezes somos feitos de reféns. É doloroso perder alguém, mas é igualmente doloroso nós vivermos na sombra de perdermos. E perdermos não é apenas neste sentido de perdermos alguém fisicamente. Perder também pode significar tanta coisa. Não é? Perdermos, ou temos medo de perder o nosso emprego, temos medo de perder os nossos filhos, temos medo de perdermos o nosso casamento. Como é que é contigo? O que é que tu tens medo? O que é que tu tens receio de perder? Considera isto nesta manhã. Confessa a Deus do que é que tu tens medo de perder e deixa que Ele te ajude a vencer este medo. Outro medo que nós enfrentamos é o medo do fracasso. Quem é que não deseja alcançar objetivos? Quem é que não deseja concretizar os seus sonhos? Não há nada de errado, nem é antibíblico ou anticristão. Nós somos empreendedores, nós somos ambiciosos. O medo das coisas não darem certo e de acharmos que não somos bons o suficiente para levarmos a cabo os nossos sonhos paralisa-nos. O medo do fracasso bloqueia-nos, impedindo-nos de nós avançarmos, impedindo-nos de nós iniciarmos algo novo, como abrir um negócio próprio. E estou-me a lembrar de uma jovem que tinha este sonho de abrir um negócio próprio. Ela tinha o seu emprego, algo estável, mas ela queria algo que a realizasse. Mas ao mesmo tempo ela tinha este receio do fracasso. E foi preciso também ter a ajuda da sua irmã, do seu cunhado, para vencer este medo do fracasso. É que Deus possa continuar a abençoar esta jovem no seu negócio. Não há nada de errado em nós sermos ambiciosos nos nossos sonhos. Se calhar tu tens medo
de fracassar num relacionamento, se calhar tens medo de fracassar em tirar um curso, se calhar tens deixado de procurar um emprego que te deixe mais realizado por causa de teres medo de fracassar. Se calhar Deus tem trazido algo novo ao teu coração, algum tipo de ministério, mas tu não tens avançado porque tens medo de fracassar. No teu interior tu pensas, eu não sou bom o suficiente. Muitas vezes nós tememos não ser bem-sucedidos e isso leva-nos a nós nem sequer tentarmos fazer aquilo que Deus deseja. Falamos acerca de 4 conjuntos de medos. Em primeiro lugar, o medo do abandono ou da rejeição, que eu dei o exemplo da minha filha, que talvez esse tenha sido o seu primeiro medo e talvez tenha sido o primeiro medo de cada um de nós. O medo do desconhecido, e a vida sempre implica tantas vezes mudanças, tantas vezes a vida implica nós avançarmos na direção do desconhecido. Falámos acerca do medo de perdermos alguém, perdermos alguma coisa. E falámos, por último, no medo de nós fracassarmos, de nós não sermos capazes de alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. E se algum destes medos, ou outro medo que eu não tenha referido, se tem procurado apoderar de ti, o meu desafio é que tu possas relembrar as palavras de Paulo a Timóteo. Paulo, ele diz a Timóteo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de coragem, um espírito de amor, um espírito de bom senso. E é importante, nesta manhã, tu relembrares esta verdade na tua vida. Deus deu-te um espírito de coragem. E se tu tens sentido medo, escuta isto, se tu tens sentido medo na tua vida, esse medo não vem da parte de Deus, porque Deus não nos deu esse espírito de temor. Então, procura a ajuda de Deus para que Ele te possa libertar desse medo, desse temor. Busca a Deus. Busca esta verdade. Deus deu-me um espírito de ousadia. Deus deu-me um espírito de coragem para eu vencer, para eu ser capaz. Podemos pensar que o medo é falta de fé. Mas talvez o medo seja nós termos fé nas coisas erradas. Se calhar o medo surge quando nós começamos a imaginar os ICs na nossa vida. E é tão fácil nós ficarmos reféns daquilo que imaginamos, nas coisas más que podem acontecer, nos ICs. E nós olhamos para a história de Moisés e vemos um claro exemplo disso. Deus tinha chamado Moisés para uma tarefa tão importante como tirar o seu povo da escravidão do Egito. E Moisés, quando é confrontado com este plano de Deus, Deus lhe diz qual é o seu propósito. Moisés ele começa a questionar Deus. Nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 3, depois de Deus ter falado com Moisés. Moisés ele diz, capítulo 3, versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés diz, quem sou eu? E se ninguém acreditar em mim? E se as pessoas duvidarem que tu me enviaste? Depois deste se de Moisés, Deus responde, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Deus garante a Moisés que vai ser com ele. Ele não precisa de se preocupar com este e se o povo não acreditar. E se o povo questionar quem eu sou. Mais tarde nós vemos Moisés a imaginar outros e se's. No capítulo 4, Moisés, ele diz no versículo 1, então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Mais um e se de Moisés. E se as pessoas não acreditarem,
que realmente tu me estás a enviar. Uma vez mais, Moisés, mais tarde, ele diz também a Deus no versículo 10 deste capítulo 4 de Êxodo. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés sempre a imaginar os ICs. E se eu não conseguir falar, e se eu não conseguir transmitir aquilo que tu desejas? E nós conhecemos esta história de Moisés, conhecemos os seus ICs. E tantas vezes nós reagimos tal como Moisés. Nós começamos a imaginar tudo o que pode correr mal na nossa vida. Nós dizemos a Deus: Deus, e se eu não conseguir? E se eu fracassar? E se eu falhar? E se eu ficar doente? E se eu apanhar o coronavírus? E se eu perder o meu emprego? E se a minha filha ficar doente? E tu aí em casa certamente poderias acrescentar mais ICs a esta lista, que tantas vezes é tão grande. E nós perdemos tanto tempo e gastamos tanta energia na nossa vida a pensar nos ICs, quando na verdade nós devíamos investir mais do nosso tempo a buscar a Deus e a sua direção para a nossa vida. Seríamos muito mais felizes, não daríamos tanto lugar ao medo se buscássemos mais a Deus. Quando o medo é algo constante em alguma área da tua vida, seja numa área sentimental, seja na área das tuas finanças, em qualquer área. Se tu tens medo, isso pode ser um sinal de que tu não estás a pedir a direção de Deus, tu não estás a confiar em Deus nessa área da tua vida e tu precisas de colocar isso nas mãos de Deus. O que tu temes revela onde menos confias em Deus. Pensa nisto, pensa nesta verdade. O que tu temes revela onde menos confias em Deus. E isso pode ser um indicador de que tu não estás a pedir a direção dele para esse assunto. A única maneira de nos vermos livres dos nossos ICs é nós buscarmos a direção de Deus, é nós confiarmos em Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Então, concluindo, nós precisamos nos livrar dos nossos medos. Nós precisamos nos livrar do pânico que tantas vezes se instaura dentro de nós, daquele sentimento de ansiedade. Nós não podemos viver pelo medo. Tu não podes viver a tua vida baseada no medo, mas tu precisas de viver pela fé. Talvez tu tenhas te aproximado de Deus nestes últimos tempos com algum medo. Medo de perder alguém, talvez o medo de morreres e não saberes para onde vais. Mas escuta isto, Deus não quer que tu te aproximes dele baseado no medo. Deus não se agrada que nós nos aproximemos dele dessa forma. Deus deseja que nós nos possamos aproximar dele como um filho se aproxima do seu pai. E escuta, Deus não deseja ter a tua atenção baseada nos teus medos. O autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tu não te podes aproximar de Deus baseado nos teus medos, mas tu tens de te aproximar dele confiando, crendo que Ele é aquele que pode sustentar a tua vida. Ele é aquele que pode remover os teus medos. Então, tu precisas de te aproximar dele crendo, confiando que Ele é o teu Pai e que Ele pode livrar dos teus receios. Sem essa confiança, sem essa fé em Deus, é impossível tu teres verdadeiramente um relacionamento com Ele. Não te aproximes de Deus baseado nos teus medos, mas aproxima-te dele
crendo e confiando que Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus. Precisas de trocar o teu medo pela fé nas promessas de Deus. Ainda pensando naquele episódio dos espias da Terra Prometida, por causa daquela dúvida, por causa daquele medo, todo o povo peregrinou no deserto durante 40 anos. Porque Deus não queria que o povo se aproximasse dele baseado no medo. Mas Deus sempre deseja que nós nos possamos aproximar dele baseados na nossa fé, na nossa confiança nele. Há algumas coisas importantes que eu gostava que tu pudesses relembrar desta partilha. Em primeiro lugar, cria o hábito de buscar a Deus para todas as áreas da tua vida. Se tu criares este hábito, se tu sempre buscares a direção de Deus, a sua vontade, então é muito mais provável tu não sentires medo diante das provações, diante daquilo que tu tens pela frente, porque sabes, eu busquei a Deus. Deus quer-me nesta direção. Deus quer que eu caminhe em direção a este objetivo, em direção a este propósito. Então, em primeiro lugar, cria este hábito de buscar a Deus na tua vida. Segundo lugar, identifica claramente os teus medos e declara-os a Deus. Tu nunca vais perceber como vencer os teus medos se tu não os identificares. Então chama os teus medos pelo nome. Dá nome aos bois, como se costuma dizer. Tu precisas identificar aquilo de que tens receio, aquilo que tantas vezes foge ao teu controle e que te faz entrar em pânico, te faz criar essa ansiedade no teu coração. Terceiro, entrega os teus medos a Deus. Vamos recapitular. Em primeiro lugar, busca a direção de Deus para todas as áreas da tua vida, porque isso é o principal para os medos não se apoderarem de ti, confiando que estás a fazer a sua vontade. Segundo lugar, quando os medos se chegarem a ti, quando tu fores invadido por medos, por receios, tu os possas identificar claramente e os possas declarar a Deus. Terceiro lugar, confia esses medos a Deus, deposita-os nas mãos de Deus. Não há nada de errado em nós sentirmos medo. Tantas situações vão criar este sentimento no nosso coração, mas quando nós os entregamos a Deus, nós não deixamos que eles possam tomar conta da nossa vida e nos dominem. Assume o compromisso de confiar em Deus e Deus vai dar-te poder para tu venceres de uma vez por todas esses medos. Quarto lugar, pede sabedoria a Deus para saber lidar com aquilo que tenta te aprisionar. Pede a Deus que Ele te mostre o que está ao teu alcance fazer para não seres dominado pelo medo. É importante nós pedirmos a sabedoria de Deus, mas também é importante nós agirmos com base nessa sabedoria que Ele nos dá. Quinto lugar, é isto mesmo, põe em prática aquilo que Deus te diz para fazeres. E sexto lugar, continua a confiar que Deus é fiel. 6 pontos. No final de tudo, continua a ter fé que, independentemente de tudo, aquilo que possa suceder, Deus será fiel em conduzir-te ao seu propósito maior. Eu termino com o Salmo 56, um salmo que Davi escreveu, talvez no momento em que os medos procuravam tomar conta da sua vida. E este Salmo 56, do versículo 1 ao versículo 4, Davi ele escreve: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque há gente que procura devorar-me, oprimem-me e lutam comigo o dia inteiro. São muitos e espiam-me, de forma a terem tempo para me aniquilar. Quando estiver com medo, porei a minha confiança em Ti. Confiarei nas promessas de Deus. Se assim for, que poderão fazer-me? Será que tu podes fazer esta oração de Davi aí em casa? Uma oração tão simples. Sabes, não há problema nenhum em nós admitirmos
os nossos medos. Admitirmos os nossos medos é meio caminho andado para os conseguirmos vencer. Davi ele faz esta oração a Deus. Deus, eu estou com medo disto. Tu sabes o que está a acontecer, tu conheces os meus medos, os meus receios. Davi ele é sincero com Deus, Davi ele abre o seu coração para Deus. Deus, isto está a magoar-me. Deus, eu estou a ficar oprimido com estes medos, com estes receios que procuram se apoderar da minha vida. Mas quando esses medos estão a vir, eu quero confiar em Ti. Então faz esta oração a Deus. Coloca a tua confiança em Deus. Diz, eu quero colocar a minha confiança em Ti. Pois eu sei que confiando nas Tuas promessas, não há medo que me possa impedir. Não há medo que me possa dominar. Confia nas promessas de Deus. Confia na palavra de Deus para que possas vencer os teus medos. Lembra-te, Deus não te deu um espírito de temor. Deus não te deu um espírito de covardia. Mas Deus deu-te um espírito de poder, de coragem, de ousadia. Se tu tens medo, escuta isto, se tu tens medo, esse medo não vem de Deus. Não te deixes dominar pelo medo. Não aceites o medo, não te conformes com o medo. Não te conformes com esse sentimento de perda, não te conformes com esse sentimento de fracasso, com esse sentimento de abandono ou rejeição. Não te conformes com esse medo do desconhecido. Mas deixa que Deus possa trazer consolo e conforto à tua alma, à tua vida. O que Deus tem para ti é um espírito de poder, de coragem, é um espírito de amor, é um espírito de bom senso que te vai levar a vencer sobre todos os teus medos. Busca a Deus aí na tua casa. Não temas, porque o Senhor é contigo. Deus é contigo. Vamos ainda orar juntos nesta manhã. Deus, nós confiamos que Tu és soberano, que Tu és um Deus de misericórdia, Tu és aquele em que nós podemos confiar. Nós somos gratos porque em Jesus Cristo, sobre aquela cruz, Tu não apenas colocaste os nossos pecados, as nossas iniquidades que nos afastavam de Ti, mas também sobre Jesus Tu colocaste as nossas enfermidades, sobre Jesus Tu colocaste os nossos medos, os nossos receios. E nesta manhã, Senhor, nós oramos para que Tu possas libertar todos aqueles que têm sido aprisionados por algum medo. Deus, sabemos que o medo não vem da Tua parte, pois Tu nos deste um espírito de coragem, Tu nos deste um espírito de amor. E onde há amor, não há medo. Deus, eu oro para que nesta manhã, em cada lar onde os nossos irmãos estão a ouvir esta mensagem, Tu possas tocar nos corações, ó Deus, e possas trazer libertação se há alguém que está preso a algum medo. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua paz possa inundar cada vida e que ao declarar estas palavras que já não somos escravos do medo, que isso possa ser uma realidade em cada coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa reinar, a Tua paz, o Teu amor, o Teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, confiamos em Ti. Confiamos que Tu és o nosso Deus e queremos uma vez mais, ó Senhor, depositar toda a nossa vida nas Tuas mãos, confiando que Tu és aquele, Senhor, que continuas a ser fiel para cumprir a Tua palavra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Thank you.
Deus possa continuar a abençoar a tua vida aí em casa. O nosso desejo é que em breve possamos estar juntos. Temos essa expectativa de que no próximo mês de maio, que está aí às portas, nós já possamos voltar a estar reunidos com algumas restrições, mas também depois faremos chegar a informação aos irmãos. Até lá, o nosso desejo é que possam continuar a ser abençoados com as nossas partilhas, com as nossas dinâmicas que temos levado a cabo nesta igreja online e que possam também partilhar nas vossas redes sociais, possam fazer gosto na nossa página do Facebook, do Instagram, e dessa forma nós também possamos ser luz para aqueles que estão à nossa volta. Ok? Deus vos abençoe e até à próxima vez possamos estar juntos a partilhar a mensagem.